Tá? Acho que todo mundo já conhece, né? A doutora Daniela Sotti, nossa staff de UVI de retina clínica lá do Hospital dos Servidores, uma de nossas feras lá do serviço, um grande orgulho nosso. É a chefe do setor de UVI. Obrigada. E também, também do setor de UVI do IBOL de retina clínica também. Então, vou passar a palavra para você, Dani. Sempre um prazer te ouvir, estamos aqui. Obrigada, espero que essa aula ajude bastante vocês diferenciarem essas white dots. Bom, então vou falar, né, das white dot syndromes, chamadas também de síndrome dos pontos brancos retinianos. Peraí, deixa eu ver onde eu passo aqui. Bom, as white dot syndromes, elas também são chamadas de coroido-retinopatias inflamatórias multifocais idiopáticas. Na realidade, o Dr. Lee Jianpo, que é uma fera, uma referência em retina e em white dot syndromes, ele está propondo agora mudar o nome de white dot syndromes para white spot syndromes, porque ele acha que todas essas lesões que a gente vai falar são todas spots, né? Existem alguns artigos mostrando a diferença do DOT para o SPOT. O DOT teria na mild, seria mais superficial, o SPOT mais profundo. Então, agora essa proposta delas serem chamadas de white dot syndromes. Então, essas doenças são um grupo heterogêneo, né, de doenças inflamatórias, cororetinianas não infecciosas. Elas apresentam características clínicas semelhantes, como sintomas visuais, baixa de visão, fotopsias, floaters, e o aspecto também fundoscópico são muito semelhantes, e vocês vão ver que pode, inclusive, ocorrer um overlap entre essas doenças. Então, elas se caracterizam, basicamente, a fase aguda, vocês vão ver a presença de múltiplas lesões branco-amareladas, com limites imprecisos e profundamente situadas na cororetina. Em contrapartida, numa fase crônica, lesões atróficas circundadas ou não por um halo pigmentado. Então, na realidade, essas white dots elas vão comprometer retina externa, epitélio pigmentado, coro capilar e coroide. Bom, qual é a importância de você diagnosticar corretamente uma dessas white dots? A importância porque o tratamento varia desde uma conduta expectante até uma imunossupressão severa. Então, é importante você saber diagnosticar corretamente, porque o diagnóstico correto vai te levar a um tratamento adequado. A gente não pode esquecer que a gente tem que excluir sempre doenças infecciosas e doenças neoplásicas, quando a gente se depara com um paciente que tem essas lesões que eu vou falar para vocês. Então, na realidade, alguns autores, eles colocam determinadas doenças fazendo parte das white dot, outros não. Né? Então, eu vou discursar, né, na ordem que eu achei melhor para vocês entenderem, das doenças que comprometem o tecido afetado mais superficial até o profundo, ou seja, do plexo capilar profundo da retina até a coroide. Então, eu vou falar sobre a neuroretinopatia macular aguda, do acrônico AMN, né, que o tecido afetado primário é o plexo capilar profundo da retina. A MILDS, que é a síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes, e a EIZOR, que compromete o tecido primário é a retina externa. A PIC, que é a coroidopatia ponteada interna, e a corodite multifocal conveite, comprometendo o epitélio pigmentado da retina. A epiteliopatia pigmentada placoide multifocal posterior aguda, no acrônimo EPP-MPA, e a corodite serpiginosa, comprometendo a coro capilar, né, o tecido primariamente afetado, e a cororetinopatia tipo Burchett, que compromete a coroide, o estroma da coroide, uma lesão muito profunda. Então, a gente vai, como eu falei, quando você se depara com um paciente com white dot, você tem que excluir doenças infecciosas, principalmente no nosso meio, a tuberculose, a gente tem que excluir sífilis, DUSNE, retinopatia viral necrotizante, corodite por criptococo, sarcoidose, a síndrome de Vogt-Konar agarada numa fase aguda, com descolamento seroso, que parece uma placoide, a oftalmia simpática e o linfoma intraocular. Então, um diagnóstico correto vai te levar a um tratamento adequado.
Bom, então a gente vai começar com a neuroretinopatia macular aguda, AMN. Né? Então, ela compromete, como eu falei, o plexo capilar profundo da retina. Então, a etiologia da AMN é uma etiologia vascular e não mais inflamatória, como se pensava anteriormente. Ela pode ser unibilateral. O paciente ele pode se queixar de escotomas centrais, paracentrais, de um início agudo com baixa divisão. Qual é o protótipo desse paciente? Pacientes jovens e tem uma predisposição maior por mulheres. Né? Fatores de riscos para a AMN: uso de anticoncepcional, simpático miméticos, anemia, trombocitopenia. Não tem nenhum tratamento preconizado, né? Na realidade, ela não tem tratamento, e alguns pacientes melhoram espontaneamente em semanas a meses. Bom, então, olha só, a AMN, né, neuropatia macular aguda. Na realidade, o paciente, vocês vão ver na retinografia, uma lesão, ela fica mais avermelhada, mais amarronzada. E na infrared, você vê exatamente essa lesão bem delimitada na região macular, que é um aspecto de gota, que é exatamente o que o paciente se refere. Então, o melhor exame para você ver a AMN é a Near Infrared. Bom, na autofluorescência, ela geralmente é normal, angiografia normal e a endocianina verde também é normal, não aparece a lesão. Bom, o que a gente vê no ACT na fase aguda da AMN? É uma doença que começa na plexiforme externa e se propaga para a nuclear interna. E pode ter até uma alteração na camada elipsoide. Né? Então, isso aqui, você vê essas alterações de hiperrefletividade na fase aguda da AMN, né? Chegando até na elipsoide, e numa fase cicatricial, você vai ter, então, um afinamento da nuclear externa. Esse aqui é um paciente do Dr. Raul Viana, né, onde vocês podem observar essa lesão na região macular. Ela parece até uma hemorragia, mas não é. Então, a AMN, você tem essa mancha avermelhada, amarronzada na região macular. Como eu falei, ela pode ser unilateral ou bilateral. Então, nesse paciente do Raul, a lesão, o paciente tem a doença nos dois olhos. Então, vocês vão ver na red fria, ela parece realmente uma hemorragia. Na autofluorescência, aqui nesse caso, ela está mostrando a lesão, e na infrared você vê melhor. Né? Na realidade, é exatamente o que o paciente fala, um escotoma, é uma mancha também bem delimitada. Então, mostrando que a lesão começa na fase aguda da doença, na plexiforme externa, e ela vai se propagar para a nuclear externa. E numa fase crônica, então, você vai ver um afinamento. Um diagnóstico diferencial da AMN é a PAN. Tá? Então, aqui você tem essas áreas de refletividade a nível da nuclear externa, chegando até na elipsoide. Então, como eu falei, ela compromete o plexo capilar profundo na retina. O que é interessante nessas white dots? A gente tem vários exames multimodais, hoje em dia, né, tem o ACTA, e que ela vai mostrar exatamente o que acontece com a doença. Então, a lesão é no plexo capilar profundo, completamente alterada. Né? Em contrapartida, a pariocapilar está normal. Então, aqui vocês podem observar, olha, a lesão bilateral desse paciente, mostrando alteração no plexo capilar profundo nos dois olhos. Então, a CTA é uma ferramenta importante, ainda tem a alteração de artefato, de interpretação, mas que a gente consegue entender aonde é o tecido primariamente envolvido em determinada doença. Bom, agora a gente vai falar da Mildes, né? O síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes, né? É o protótipo das White Dot Syndromes. Então, evanescente por quê? Porque essas lesões vão desaparecer, você não precisa fazer nada. Então, a Mildes é uma doença da retina externa, uma doença de fotorreceptor, né? Então, ela é unilateral, alguns artigos falam que ela pode ser bilateral, mas
geralmente ela é unilateral, início agudo, tem um curso autolimitado, mulheres jovens, então mulheres jovens míopes, né, que tem um pródromo viral, 40% dos casos elas vão referir um pródromo viral, que é um trigger para um processo autoimune em pacientes geneticamente suscetíveis. Né? Os sintomas da míope, uma diminuição aguda da visão, o que é importante? 50% dos pacientes vão referir fotopsias. Né? Ele fala, eu estou vendo aqueles flashes de luz. Então, paciente com fotopsia, mulher jovem, a gente também tem que pensar. Escotomas também eles podem referir. Sinais, lesões branco-amareladas a nível da retina externa, como eu falei, uma doença da retina externa. Você pode ter a mácula granulada e você pode ter presença de celularidade na câmara anterior e no vítreo. Então, a gente tem aqui a mácula granulada, né? Na realidade, acredita que seja essa granulação da mácula um metabolismo da retina externa. E na endocianina verde você consegue ver mais os spots, você consegue ver melhor na endocianina do que na retinografia. Então, esses spots que são hipofluorescentes. E aqui no ACT você vai ter, então, uma alteração na elipsoide, que depois você não precisa tratar nada, ela vai voltar ao normal. Bom, na míope, então, como eu falei, a gente tem a mácula granular, né, que muitas vezes o paciente, quando vem para você, ele já teve as lesões da míope, ele só tem aquela granulação na mácula. Então, às vezes, é difícil até de você fazer o diagnóstico. Então, você tem no local da mácula granulada, essa área de hiperrefletividade, pegando aqui a retina externa, né? E aonde você tem spots, uma perda da zona elipsoide, que depois ela vai voltar ao normal. Então, na autofluorescência, na MILDS, você tem uma hiperfluorescência, enquanto que as outras doenças, vocês vão ver que as lesões são hipofluorescentes. E por quê? Porque você tem uma alteração da retina sem ter, o que a gente acha, sem mascarar a autofluorescência normal do epitélio pigmentado. O diagnóstico na MILDS, na realidade, você não precisa injetar contraste no paciente, né? A autofluorescência e com o ACT já fecha o teu diagnóstico. Então, como eu falei, a mácula granulada, muitas vezes, é o único achado que você vai ter. Você pode observar aqui algumas lesões, mas essas lesões são evanescentes, elas vão desaparecer. Então, aqui um outro paciente mostrando as lesões na red free, né? Essas lesões, elas podem ir para a média periferia e para a periferia. Aqui, como eu falei, você tem na míope uma hiperautofluorescência. Na endocianina verde você vê mais spots, né? Você vê um número maior de lesões do que você observa na retinografia. Então, esses exames são exames importantes que nos ajudam até o acompanhamento dessas doenças. A angiografia, né? Na míope você tem uma hiperfluorescência, desde a fase inicial até a fase tardia. Em contrapartida, na endocianina, você tem uma hipofluorescência. O que é interessante na míope? Você pode encontrar esse chamado reef sign, que é aquele sinal em guirlanda, que exatamente em cima de onde você tem a lesão, você tem uma área de hipofluorescência e um halo hiperfluorescente. Então, esse é o famoso sinal da guirlanda. Né? Muitas vezes, não é comum você ver na míope essa área de extravasamento, de contraste, algum edema de mácula, mas você pode encontrar isso na míope. Então, angiografia, a gente vai ter, como eu falei, uma hiperfluorescência das lesões e o típico reef sign ou reef-like, que é aquela guirlanda. Endocianina verde, você vai ter as lesões hipofluorescentes, muito mais numerosas do que observadas no seu exame clínico, no polo posterior e em volta do nervo óptico. O que eu botei aqui? Ó, essas imagens, né? Aqui entre as arcadas periféricas e em volta do nervo óptico. Porque quando você faz o campo visual, você vai ter um mancho da mancha cega. Então, esse aumento da mancha cega possivelmente é explicado por essas lesões ao redor da papila que são observadas melhor na endocianina verde. Né? Então, no ACT, você vai ter uma desorganização transitória da retina externa e da elipsoide, bem como os debris hiperrefletivos a nível da elipsoide, que vão desaparecer.
E o fundus autofluorescente, ele pode revelar lesões adicionais que você não vê no seu exame clínico. Então, em relação ao tratamento prognóstico da Milds, não tratar, né? Não precisa tratar. Essas lesões elas vão desaparecer. Resolução em poucos meses, excelente prognóstico visual, corticoide somente em casos onde você tem muita lesão em volta do nervo óptico com algum edema e o paciente refere uma diminuição da visão. Por outro lado, não precisa tratar, né? Muitas vezes as lesões sumiram, a mácula granulada persiste e o paciente pode manter fotopsias e descromatopsias. Então, a acuidade visual na Milds, ela é uma acuidade visual muito boa, entre 20/20 e 20/30. Bom, agora eu vou falar do AZO, né? Acute Zono-Ocult Autoretinopathy, né? Acute, os sintomas são abruptos, zonal numa determinada localização, ocult, por quê? Porque você quase não vê a lesão, então elas são ocultas. E da retinopatia da retina externa. Então, bem como a Milds, é uma doença onde o tecido primariamente envolvido é a retina externa. Então, ela pode ser uni ou bilateral, geralmente mulheres míopes, variando da 2ª à 4ª década de vida. Pode estar associada com doença autoimune. Existem alguns artigos mostrando a associação de AZO com doença autoimune. Fotopsias é uma queixa importante, bem como escotomas, mínimas alterações fundoscópicas, por isso que a gente fala que é ocult, né? E lesões periféricas ou peripapilar. O envolvimento progressivo do epitélio pigmentado com dano permanente, isso pode levar a uma baixa de visão da paciente, dependendo da localização dessa alteração. Então, aqui a gente tem, numa retinografia, uma alteração de mobilização de pigmento em volta do nervo óptico. E na AZO, você vê muito melhor na autofluorescência. Você vê uma hipoautofluorescência com um halo hiperautofluorescência, mostrando atividade da doença. Numa fase crônica, você tem, então, uma atrofia da retina externa. Aqui mostrando até um slide da Jenny Davis, que ela mostra, em volta do nervo óptico, numa retinografia, você vê uma alteração pigmentar, mas não tão rica como você vê na autofluorescência. Na autofluorescência, você vê, então, esse halo grande de hipoautofluorescência, ou seja, você já tem uma lesão do epitélio pigmentado, com halo de hiperfluorescência, mostrando a atividade da doença. E aqui na periferia, você vê essa área extensa de hipoautofluorescência. Então, você vê aquelas trizones que eles falam na AZO, né? As áreas trizonais. Aqui, mostrando um acompanhamento em meses desse paciente com AZO, onde você vê as 3 zonas, né? A fluorescência normal, aqui você tem uma hiperautofluorescência, e aqui onde você tem uma área mais cicatricial, mais de mobilização de pigmento, de atrofia do epitélio pigmentado, de hipofluorescência. Então, olha aqui a progressão dessa área de hiperautofluorescência, e bem como a de hipo. Então, o fundus autofluorescente é um exame muito rico para você acompanhar essas white dot syndromes. Né? Qual a etiologia? A gente não sabe. Autoimune? Um vírus sendo o trigger, ele vai desencadear um processo autoimune? A gente não sabe. Né? O papel do corticoide também não tem. Eu li vários artigos que falam que você tem que usar corticoide. O prognóstico é bom se a visão central for poupada. Muitos pacientes mantêm a acuidade visual melhor ou igual a 20/40. Então, é uma doença que você pode acompanhar e não fazer nada. Bom, agora a gente vai para o tecido envolvido com a pele pigmentada da retina. A gente falou do plexo profundo da retina, da retina externa, né, da doença do fotorreceptor, da Milds, falamos do AZO, agora a gente vai falar da puntata interna, a PIC, a coroidopatia ponteada interna. Então, o tecido envolvido é a pele pigmentada da retina. Alguns autores, eles englobam a PIC com a coroidite multifocal como fazendo parte da mesma doença, umas sem inflamação, como a PIC, outras com inflamação, como a coroidite multifocal, umas com lesões menores, como a PIC, outras lesões maiores e difusas, que a gente vai falar mais para frente. Então, a PIC, né? É uma doença bilateral, em 80%
dos casos. Qual o perfil dos pacientes com PIC? Mulheres jovens, saudáveis e míopes, né? Então, você vai ter pequenas lesões branco-amareladas, de 100 a 300 microns, a nível da coroide do epitélio pigmentado, no polo posterior, né? Então, a ponteada interna, elas são lesões bem menores do que na coroidite multifocal. Sintomas agudos, muitos pacientes vão referir fotopsias, mas eles podem ter floaters, escotomas centrais ou paracentrais. Não há sinais de inflamação na câmara anterior no vítreo. E uma complicação importante na PIC é a formação de membrana neovascular subretiniana. Em torno de 35% dos pacientes podem evoluir com membrana. E fibrose subretiniana, que são as complicações que é onde vai diminuir a visão desses pacientes. Bom, então, aqui numa retinografia, você vê as lesões no polo posterior, elas são lesões pequenas, aqui brancacentas, né, 80% bilateral. Então, a gente tem aqui um paciente do IBOL, 28 anos, na Red Free, você vê as lesões na região macular, lesões maiores, com áreas de cicatrização. Então, essas lesões, elas são hiperfluorescentes, desde a fase inicial da angiografia, com staining na fase tardia. Então, olha só, as lesões de PIC no polo posterior, mulher jovem, mulher míope, com queixa de fotopsia, que você vê essas lesões branquinhas, obviamente que você vai excluir doença infecciosa sempre, mas tem que pensar em PIC. A indocianina verde, você vê mais spots hipofluorescentes, que às vezes não corresponde aos spots que você vê na angiografia. Então, um outro paciente também, esse de 36 anos, onde você vê as lesões, elas são pequenas. Vocês vão ver que elas diferem um pouquinho da coroidite multifocal. Mas, como eu falei no início, você pode ter um overlap uma sobreposição dessas doenças. Então, a hiperfluorescência na angiografia desde o início das fases do exame, com staining no final. Indocianina verde, então você vê os spots, né? Lesões profundas. E, na realidade, aqui ó, você vê uma retinografia, uma paciente que eu vi há pouco tempo, a gente ficou na dúvida se era PIC. Mandei para o Raul, ele mandou para o Lidian Paul e ele achou que realmente se trata, é PIC, né? Na angiografia, você tem, então, essas áreas de hiperfluorescência, mas defeito em janela. Você vê que essas lesões, vou mostrar no ACT, elas são cicatriciais já, né? Olha a localização, gente, chama atenção, né? Isso é importante para depois você avaliar se há recorrência para o teu tratamento. No olho direito você tem uma lesão pequenininha, uma área de hiperfluorescência quase no feixe papilo macular. Indocianina verde você vê alguns spots, né? Hipofluorescentes, esse maiorzinho. E no ACT, então, dependendo do corte, né? Você vai ver que há uma alteração aqui, ó, na camada de fotorreceptor, aqui também na retina externa, que você tem o epitélio pigmentado, já com alteração também. Então, dependendo da fase, olha aqui, ó, nessa mesma paciente, eu fiz um corte em cima dessa lesão que parece mais antiga, e vocês podem observar, então, essa como se fosse uma invaginação toda da retina interna, a retina externa, sobre o epitélio pigmentado, né? Então, uma alteração importante no estágio em que se encontra essa cicatrização. Achei muito interessante esse artigo do pessoal dos chineses, né? Que ele fala sobre o papel do ACT nos achados da PIC em vários estágios, né? Desde uma alteração na nuclear externa até essas alterações que foram observadas nessa minha paciente, onde você tem essa queda de toda a retina interna e externa sobre o epitélio pigmentado, depois você perdendo camada de fotorreceptor e o epitélio pigmentado também, né? É uma quebra do EPR, membrana de Bruch. Aqui mostrando também uma paciente com PIC, né? Aqui você quase não tem alteração, uma adesão também da hialose posterior, e aqui você já tem esse afinamento, porque você tem alteração na camada de fotorreceptor e essa queda da retina sobre o epitélio pigmentado. Então, a PIC não é uma dessas doenças que você tem um consenso
como eu vou falar da birdshot ou da serpiginosa, de entrar com imunossupressão. Né? Na realidade, você pode observar essas lesões, você pode observar o paciente, você pode observar ele com autofluorescência. Essa paciente eu estou optando por observar. Né? Então, se o paciente não tem manifestação visual, se o paciente não está tendo recorrência dessas lesões, se essas lesões não são persistentes, você pode só observar. Se você tem uma lesão nova que você está observando perto da fóvea, você pode fazer corticoide. Você pode fazer corticoide sistêmico, periocular ou intravítrio. Né? Pode até fazer implante, mas não tem muito artigo falando sobre o implante. Na realidade, uma das complicações que eu falei para vocês é a presença de membrana neovascular subretiniana. Na presença da membrana, você faz uma injeção intravítrea de anti-VEGF. Alguns autores fazem de corticoide também, por ser tratado de uma doença inflamatória, que o corticoide também tem VEGF, mas eu tenho paciente com PIC que fez membrana e eu fiz injeção intravítrea. Não é porque ele tem membrana que a doença está em atividade. Então, a opção que você tem de entrar com imunossupressão para esses pacientes, no caso, um antimetabólico, um metotrexato, uma azathioprina, se essas lesões estão numa área nobre e se elas estão recorrendo. Bom, em relação à corodite multifocal com panuveíte, né? Então, como eu falei, alguns autores englobam a corodite multifocal com panuveíte, a PIC e a fibrose subretiniana progressiva numa entidade só, com diferentes manifestações fenotípicas, chamadas de corodite multifocal idiopática. Né? A corodite multifocal com panuveíte, geralmente, é uma predisposição do sexo feminino em relação ao sexo masculino, geralmente indivíduos jovens, mas também é reportado em todas as idades. O paciente vai se queixar de distúrbios visuais, de floaters, escotomas cintilantes e aumento da mancha cega. Aqui é só para mostrar para vocês a diferença. A corodite multifocal, vocês vão ver durante a aula, você tem várias lesões de tamanhos diferentes, estágios diferentes de cicatrização e pigmentação. Tá? Então, uma lesão ativa, uma lesão cicatrizada. E você vai ter também inflamação na câmara anterior e no vítreo. Então, no vítreo anterior, 50% dos casos e vítreo, ela pode ser uni ou bilateral. As lesões ativas, elas são amareladas ou cinzentadas a nível do EPR e quadro capilar com bordas mal delimitadas. Em contrapartida, as lesões cicatrizadas, elas se tornam mais profundas. Elas são arredondadas, atróficas, com mobilização de pigmento e um aspecto que eles falam de punched out, que é ensaca bocado. Então, assim, é diferente da PIC, mas tem pacientes com lesões de PIC e lesões de corodite multifocal. O diagnóstico é clínico, gente. Não tem nenhum exame laboratorial que você vai fechar com um diagnóstico de corodite multifocal e conveniente. Na realidade, você tem que afastar doenças infecciosas em nosso meio e doenças autoimunes. Complicação da corodite multifocal conveniente: presença de membrana neovascular subretiniana e fibrose subretiniana. Então, aqui a gente tem, num paciente meu de bom, numa REDFI, você vê que tem várias lesões de tamanhos diferentes, na periferia, na média periferia, e com aspectos e com algumas com mobilização de pigmentos. Quando você faz angiografia, a angiografia é um exame que me ajuda muito na corodite multifocal convite, porque você tem muita inflamação. Então, olha só, essa paciente, ela estava em tratamento com metotrexato, eu fiz angiografia e você vê uma papilite importante, né? Essas áreas de extravasamento de contraste, lesões ativas. Aqui vocês podem observar, ó, edema macular cistoide. Então, nesses pacientes onde a doença é muito agressiva, você ou muda o teu tratamento sistêmico, ou muda de imunossupressor, ou você também aqui associa uma injeção intravítrea de corticóide, um Ozurdex. Então, como a corodite multifocal ela tem muita inflamação, você pode fazer um Ozurdex aqui diferente da PIC, que vai complicar mais com membrana neovascular. O ACT, né? Então, ele vai te ajudar para ver se existe edema macular cistoide, você vai tratar o paciente e você vai acompanhar a evolução dele.
A endocianina verde, ela vai te mostrar muito mais lesões também. As lesões, elas são hipofluorescentes durante o decorrer nas fases intermediárias e nas fases tardias do exame. Então, é um exame importante para a gente ver a coróide, coro capilar. Então, mostrando para vocês a diferença, a evolução aqui em 2 anos desse paciente. As lesões agudas, elas são mais amareladas, de bordas mal delimitadas, né? Na fase crônica, você vê mais lesões, você vê a pigmentação, né? Lesões com muita cicatrização, outras com pouca cicatrização. Então, tem que acompanhar de perto que esse paciente evolui mal na sua frente. Isso aqui é uma paciente minha, jovem, quer dizer, na realidade, eu tenho o exame dela anterior, ela tinha muito menos lesões do que ela tem agora, e que o diagnóstico dela, gente, foi sarcoidose. E ela fez uma membrana neovascular subretiniana justapapilar, o que é muito raro. Então, para falar como que a gente tem, antes da gente dizer que aquilo é uma corodite multifocal associada à conveite, sempre falo para os residentes, vamos pedir os exames, vamos excluir outras doenças, não só a doença infecciosa, como doença autoimune, porque o tratamento vai ser completamente diferente. Então, o objetivo do tratamento, né, na corodite multifocal é controlar a inflamação, que é uma inflamação crônica e recorrente, evitar as recidivas e melhorar a qualidade visual do paciente. Corticosteroides nas lesões agudas, você pode fazer subcutâneo, intravítrea, implante, principalmente na presença de edema macular cistoide. Imunossupressores, quando você realmente tem que nem eu mostrei aquela paciente, uma inflamação muito agressiva, edema de mácula, papilite, baixa de visão. Anti-VEGF, quando você tem a presença de membrana neovascular subretiniana. O edema macular é uma complicação importante, bem como a catarata. Por quê? É uma inflamação crônica. Né? Você está usando corticóide nesse paciente, você faz injeção de corticóide nesse paciente, então a catarata é uma complicação importante. O prognóstico é reservado, neovascularização e fibrose subretiniana vão diminuir a visão do paciente. Então, como eu falei, as complicações, edema de mácula, membrana epiretiniana, membrana neovascular subretiniana, glaucoma, pelo uso do corticoide, catarata, porque é uma doença crônica. Bom, agora a gente vai falar da epitelipatia pigmentada placoide multifocal posterior aguda, EPPMA, onde o tecido envolvido primariamente é a coro capilar, né? Então, o perfil desses pacientes jovens, 20 a 50 anos, eles vão ter uns sinais prodrômicos que vai anteceder o quadro ocular em 2 a 3 semanas e ela geralmente é bilateral. Então, a placoide, né? Lesões múltiplas em placas, profundamente situadas na retina e no epitélio pigmentado. As lesões agudas vão ser substituídas por lesões atróficas e com alguma pigmentação. Queixa do paciente, escotoma central, escotoma paracentral, de onde tiver a lesão. E, na maioria das vezes, a visão retorna à normal. Pode ter uma reação vítrea, mas não é muito exuberante. E você pode ter também, nas lesões agudas da placoide, a presença de fluido subretiniano. Tanto gente, que nas lesões placoides agudas, o diagnóstico diferencial é síndrome de Vogt-Koene-Agarado. Bom, então aqui, né, a placoide, as lesões em placa, profundas, situadas profundas na retina, na fase aguda. Aqui a gente já tem umas lesões já cicatriciais. Quais são os exames que você vai utilizar? A retinografia, você consegue ver bem essas lesões. Angiografia, essas lesões vão ser hipofluorescentes nas fases iniciais e hiperfluorescentes nas fases tardias, o que é uma característica da placoide. Vocês vão ver. E defeito em janela quando você tem lesão cicatricial. A fundus autofluorescência, ela vai avaliar a recidiva da lesão. Na borda de uma lesão antiga, você pode ver uma lesão cicatricial. Então, a fundus autofluorescência é um exame, assim, importantíssimo para você acompanhar esse paciente. Endocianina verde, as lesões vão ser hipofluorescentes durante todas as fases do exame. O ACT, você vai ter aumento da refletividade a nível da pele pigmentada, e você pode ter um descolamento foveal que até muda a sua conduta terapêutica.
E o ACTA mostra, então, que há uma isquemia da coro capilar e essa isquemia é reversível. Então, mostrando, a gente vai falar depois do tratamento, sempre ouvi dizer, né, que a placóide não precisa tratar, ela é uma doença benigna, o paciente vai ficar bem, mas nem sempre, né? Você vê lesões placóides cicatrizadas na região macular, então, dependendo da localização, eu tenho paciente com visão de 20/30, 20/40, eu tenho paciente com visão de 20/200, né? Então, o que eu falei, o que é característico da placóide na angiografia? Uma hipofluorescência e depois um staining na fase mais tardia. Então, no fundos autofluorescentes, você consegue ver melhor se essas lesões estão muito hipoautofluorescentes, ou estão iso, ou estão hiperfluorescentes, para você acompanhar a evolução do teu tratamento, do teu acompanhamento. Endocianina verde, né? A lesão, as lesões elas são hipofluorescentes desde a fase inicial até a fase tardia. E muitas vezes você observa muito mais lesão na endocianina verde do que na retinografia. Na realidade, muito se pergunta, esse paper é interessante, muito se pergunta o papel da endocianina verde no entendimento dessas lesões, né? Os exames nos ajudam a entender melhor. Então, esse é um paper interessante, depois para quem quiser ler. Tem duas teorias. A primeira, defendida por Guess, que existia então edema de pele pigmentado fazendo um efeito máscara, por isso que você tinha aquelas lesões hipofluorescentes na endocianina verde. E, em contrapartida, a teoria defendida por Deutschmann, que você teria então um infarto da coroide devido a uma vasculite. Então, uma obstrução inflamatória da arteríola pré-capilar que dificultava o fluxo sanguíneo naquela região. Então, na realidade, hoje em dia as duas teorias são aceitas e o ACTA mostra que existe, então, o problema da doença é na coro capilar, né? Então, mostrando aqui, olha, na Red-Free as lesões placoides profundamente situadas na retina. Aqui a lesão não está pegando a fóvea, aqui já está pegando. Então, você tem o que é característico da placoide, uma hipofluorescência nas fases iniciais e uma hiperfluorescência no staining nas fases mais tardias. Aqui, então, mostrando que na retinografia você vê aquele aspecto já cicatricial, que eu falei, nem sempre ela é uma doença que vai deixar o paciente com boa visão, muitas vezes ela não vai deixar. Isso vai alterar o seu tratamento. Então, assim, várias fases, vários pacientes que eu tenho com placoide, né? A lesão grande, né, no olho direito, ela tem a hipo, com área já com hiperfluorescência por defeito em janelas, mostrando uma lesão antiga. No outro olho também, né? Você já tem muita área com defeito em janela. E o problema é que isso vai ficar, então você tem que saber tratar esse paciente, se for o caso, antes ou não tratar. Aqui também mostrando, né, lesões placoides no polo posterior e que são hipo na fase inicial e hiper com staining, né? Você tem um staining, na realidade, na borda daquela lesão hipofluorescente. Diagnóstico diferencial que a gente vai ver. Quando você vê, como eu falei, lesões placoides, tem que pensar em outras doenças. Coroidopatia serpiginosa, sífilis, sarcoidose, tuberculose, bartonella, coroidite multifocal, coroidite por pneumociscarine, linfoma primário do sistema nervoso central, linfoma vitreoretiniano, síndrome de Vodka-Nagarada e a DUSNE, na fase aguda. Então, como eu falei, a síndrome de Vodka-Nagarada é um diagnóstico diferencial. Na fase aguda da doença, você tem aquelas lesões placoides, né? E olha na angiografia, você tem uma hipo no início e uma hiper, né? Você tem um vazamento. Na realidade, na doença de Arada, você vai ter um vazamento da fluorescência na fase tardia por edema do epitélio pigmentado, e depois você vai acumular fluido ali subsensorial. Por isso que você vê aqueles pinpoints, né? Então, a síndrome de Vodka-Nagarada, ela tem outras alterações, ela tem uma inflamação de câmara anterior importante, mas também é bilateral.
Então, é só para vocês ficarem atentos nos diagnósticos diferenciais. Aqui, nem sempre, né, as lesões placoides, é um paciente até do Raul, nem sempre essas lesões placoides, elas vêm sem nada, né? Só as lesões placoides. Aqui vocês podem observar que o comportamento angiográfico dela também é uma hipofluorescência inicial e uma hiperfluorescência nas fases tardias, com vazamento, né? Com papilite, que essas doenças podem ter uma papilite reacional. E aqui a gente vê as lesões em placas profundas associadas a vasculite com hemorragia. Na realidade, esse paciente tinha um IGRA positivo e a gente fez o diagnóstico de tuberculose presumida. Então, a gente tem que descartar com essas lesões placoides a tuberculose. Aqui é um paciente com sífilis, né? Então, a gente tem, olha só, lesão placoide, região macular. Na Red Free você consegue ver bem essas lesões. E aqui você tem uma hipo, depois você tem um estéreo. Então, olha como é que muda completamente a conduta do tratamento. Então, tem que tomar muito cuidado. Aqui é um paciente da Ana Lúcia do IBOL, com sífilis, tá? Também com essas lesões placoides bilaterais. Quando você faz a angiografia numa fase tardia, você vê essa área de vazamento. Com papilite, né? Na sífilis placoide, a gente sempre vê papilite. E olha que interessante, na autofluorescência, a gente vê, além dessa área placoide, umas lesões difusas hiperautofluorescentes que são compatíveis com MILDS. Esse é um trabalho, é um caso que ela está até escrevendo para publicação, é bilateral no outro olho também. Então, você vê MILDS com placoide sifilítica, né? Então, você pode ter um overlap dessas doenças. Então, muda completamente o teu prognóstico e o teu tratamento. Esse é um paciente meu, tá? Com DUSNE. Eu nunca tinha visto um paciente com DUSNE com essas lesões placoides numa fase aguda, como eu vi essa paciente. Uma paciente jovem que você observa essas lesões. Um detalhe importante, gente, a DUSNE, ela é unilateral, né? Tem casos bilaterais, mas é uma doença unilateral e é uma corodite migratória. Essa paciente mesmo, ora essas lesões estavam no polo posterior, ora estava nasal, e ela migra de acordo com o caminho da larva. Então, essa paciente eu fiz um laser, eu consegui achar a larva, ela estava bem temporal. Paciente, 15 dias depois, muito melhor. E olha a evolução. Então, nesse paciente, com DUSNE, além de eu ter achado a larva e fiz laser, eu fiz albendazol também. Então, para chamar a atenção no diagnóstico diferencial que muda essa conduta. Placoide, né, em relação ao prognóstico, bom, mas nem tão bom assim, como vocês viram em alguns pacientes. Quando você tem envolvimento macular com descolamento subfoveal, você pode fazer um corticoide intravítrio ou subcutâneo sistêmico. Olha só, gente, atenção para sintomas neurológicos. Para os residentes, isso é pergunta de prova. A placoide, você pode ter paciente com encefalite, né? Porque ele tem vasculite cerebral e aí você pode avaliar o seu tratamento com corticoide. Então, é uma complicação, o paciente se queixa, tem a placoide, tem muita cefaleia, você tem que atentar para a presença de vasculite cerebral. 80% dos pacientes vão ter uma evolução boa, com acuidade visual de 20/40 ou melhor. 60% vão continuar com sintomas, mesmo com a cicatrização da doença. Uma outra variante, que é a mais nova, é a maculopatia placoide persistente. A demografia dela é um pouquinho diferente da placoide clássica, porque os pacientes são mais velhos, da 6ª à 7ª década de vida, né? Bilateral também, mas as lesões são simétricas e elas vão ter pouca pigmentação. A gente também não sabe a etiologia da placoide persistente. Muitas vezes o paciente ele só vai ter queixa quando ele faz a membrana neovascular, que é uma complicação importante. Alguns vão melhorar a visão espontaneamente e você pode ter
atrofia da retina externa. O papel do imunossupressor na maculopatia placoide persistente não está bem definido. Então, olha só, gente, na retinografia você tem as lesões placoides, na região macular, simétricas, bilaterais, em pacientes mais velhos. Você também vai ter o aspecto de hipofluorescência na angiografia nas fases iniciais e hiper nas fases tardias, e na endocianina verde, aquela hipofluorescência. Então, só para a gente atentar nessa variação da placoide. Agora a gente vai falar da serpinginosa. Também é uma doença onde o tecido envolvido primariamente é a cora capilar. A serpinginosa, ela já é bem mais agressiva. A gente não sabe a etiologia dela, ela é bilateral, ela pode ser assimétrica. Então, qual a diferença da serpinginosa para a placoide? São lesões serpentiformes que vão sair do nervo óptico no aspecto helicoidal, em direção à mácula, em direção um pouquinho à periferia, né? É diferente da placoide, né? Então, bilateral, assimétrica, lesões serpentiformes pigmentadas e outras não, normalmente em volta do nervo óptico, com esse aspecto serpinginoso para a mácula. Ela é uma doença recorrente, início quinta década ou mais, um pouco, em preferência mais para homens do que mulheres. O diagnóstico também é clínico, início abrupto com diminuição da visão, escotomas e metamorfopsia. Mais uma vez, chamar atenção para o diagnóstico diferencial da serpinginose. Então, aqui, ó, olha como é que é uma doença agressiva, gente. Numa fase mais crônica, você tem uma atrofia da cora capilar, da coroide, né? Você vê todos os vasos da coroide, muita pigmentação, bilateral, então tem um prognóstico visual ruim. Então, a doença que a gente, na fase aguda, é indicativa de imunossupressão. Né? Então, a coridite serpinginosa, na angiografia, você vai ter também uma hipofluorescência precoce nas lesões agudas, um estênio nas fases tardias. Em contrapartida, nas lesões cicatrizadas, você vai ter, elas são hipofluorescentes com margem hiper, né? Com estênio. As lesões iniciando na região peridiscal, em direção à mácula, numa progressão centrípeta ou helicoidal, e a recidiva das lesões na serpinginosa também é na borda, na margem de uma lesão antiga. Então, o exame importante é o fundus autofluorescentes. A membrana neovascular é uma complicação em 35% dos casos. Eu faço autofluorescência para todos os pacientes, porque eu acho que você vai te dar mais detalhes e você já tem o teu primeiro exame, o teu baseline para você acompanhar os pacientes. Então, autofluor, né, você vai ter uma hipofluorescência nas lesões atróficas e uma hiperfluorescência nas lesões em atividade. A endocianina verde, as lesões são hipofluorescentes, podendo ter uma mínima hiperfluorescência mesmo nas fases mais tardias do exame. Então, mostrando aqui, né, a lesão, ela sai em volta do nervo óptico, ela vai naquele aspecto serpentiforme para a região macular, né, bilateral. Então, você tem, olha só, área de hipo e já uma hiperfluorescência tardia. E você pode observar, na realidade, o paciente que vai fazer lesão nova, ele vai fazer na borda de uma lesão antiga. Então, tem que acompanhar direitinho esses pacientes. Aqui mostrando, olha como é que ela é diferente da placoide. Ela sai do nervo óptico e ela vai em direção à região macular. E ela, se você não tratar, ela faz uma atrofia da cora capilar e da coroide, o paciente vai ter uma baixa de visão importante. Olha só, olha o stêniozinho na fase tardia da angiografia, olha a hipofluorescência. São lesões bem profundas, né, na cora capilar. Aqui também, olha, a serpinginosa, ela faz uma evaginação da papila para a mácula, olha a hipofluorescência, e depois você tem o stênio. Então, como eu falei, a fundus autofluorescência é importante para avaliar se há uma recorrência da doença. A lesão cicatrizada, ela vai estar hipoautofluorescente. Esse é o paciente também do Raul, que estava em uso de azatioprina. E ele fez, olha aqui, gente, na margem da lesão, como eu falei, na margem de uma lesão antiga, fez uma lesão nova, na borda, né? E essa lesão, ela está hiperautofluorescente. Então, o que ele fez? Ele aumentou a dose imunossupressor e você já vê, então, aqui a lesão com uma isoautofluorescência. Na realidade, ela vai ficar hipoautofluorescente, porque ela vai ficar toda cicatrizada.
É um diagnóstico diferencial da serpiginosa, é o serpidinous-like, né? Quando a gente fala em serpiginosa, a gente tem que pensar na tuberculose presumida, né? Então, a diferença da serpidinous-like para a serpiginosa clássica é que na tuberculose você tem geralmente as lesões multifocais, com pigmentação mais no centro, pode estar associada à hemorragia, à inflamação, diferente da serpiginosa clássica. Então, você vê um paciente que tem um aspecto de corodite serpiginosa, ele tem hemorragia, pode ter vasculite, você tem que excluir a tuberculose no nosso meio, que é um país endêmico. Esse paciente tinha um IGRA positivo e fechou-se o diagnóstico de serpidinous-like, né? Tuberculose. Aqui também uma paciente do Raul com corodite tuberculosa presumida, na região macular, essa lesão cicatricial, mobilização de pigmento. Olha na autofluorescência, a lesão está hipoautofluorescente. E no outro olho, você tem uma lesão hiperautofluorescente, mostrando que existe uma atividade da doença. Essa paciente tinha um IGRA positivo, foi tratada com esquema RIP, mais o corticoide, e essa lesão cicatrizou. Então, chamar atenção para a tuberculose. Na fase aguda, então, você também tem uma hipofluorescência da lesão na fase inicial e uma né? Você tem o stênia, na realidade, na fase tardia. E a endossinina verde mostrando, então, uma hipoautofluorescência em todas as fases do exame, mostrando que isso é uma lesão bem profunda. Né? Então, o tratamento na serpiginosa tem que ser um tratamento agressivo, diferente da placoide. Né? Então, corticosteroides sistêmicos e pericular, pode fazer intravitro, pode fazer um implante de Ozurdex. Eles são eficazes no episódio agudo, inflamatório. Mas olha só, gente, eles não vão prevenir as recorrências dessas lesões. Então, a serpiginosa, tem vários artigos mostrando associação, inclusive um do Raul, de azatioprina com ciclosporina e corticoide, né? Porque você tem que imunossuprimir mesmo, porque ela vai fazer uma atrofia da coróide e o paciente vai perder a visão. Fotocoagulação a laser em alguns pacientes com membrana neovascular, ou então injeção intravítrea de anti-VEGF para você tratar a membrana. Porém, ela não vai tratar a doença, vai só tratar a complicação, não vai controlar a inflamação. E a última doença que eu vou falar, que é a doença que compromete o tecido, é a coróide, é o estroma da coróide. É a doença com comprometimento mais profundo, que é a coriretinopatia tipo Burchard, né? É uma doença rara, é bilateral, ela é crônica. Um dado importante, o paciente vai se queixar de nictalopia, tá? Então, essa queixa é uma queixa frequente, mas ele pode se queixar de fotopsias, de floaters, de escromatopsia, de visão borrada. E dentre essas doenças todas, né, é uma associação de 98% com HLA-29. Né? Na realidade, quando a gente vê, a gente tem até um paciente nos servidores que a gente não conseguiu pedir o HLA, quer dizer, a gente pediu, mas ele não fez porque é caro, mas você tem que ter o HLA-A29 positivo para a gente poder, junto a essas lesões, fechar o diagnóstico. Mulheres mais acometidas do que os homens, entre quinta e sexta década de vida. Então, na Burchard, gente, nictalopia é extremamente importante, o sintoma. As características de Burchard. Lesões corodianas hipopigmentadas, vocês vão ver ovaladas, de 200 a 600 microns, com as bordas mal definidas. Geralmente elas começam nasal ou nervo óptico e elas vão progredindo inferiormente e superior. Geralmente a periferia temporal ela é poupada na Burchard. Mínima ou pouca inflamação na câmara anterior. Você pode ter alguma vitreite. Na angiografia, vocês vão ver. Angiografia, gente, na Burchard, não é um bom exame para você ver as lesões, mas é um bom exame para você ver a inflamação. Vazamento venular, edema macular cistoide, papilite. A endossinina verde ela é muito melhor para ver as lesões na Burchard. Você pode ter estreitamento arteriolar. E por que é chamada de tipo Burchard? Porque no fundo de olho você vai ver com as lesões como se fosse um tiro de espingarda, tiro de chumbinho. Então, olha só. Como eu falei, essas lesões são
amareladas, elas começam nasal ao nervo óptico, elas vão progredir tanto inferiormente quanto superiormente. Geralmente, a periferia temporal ela é palpada. Muitas vezes, dependendo do estágio que você examina o paciente, gente, essas lesões elas vão coalescer e é difícil até de fazer o diagnóstico. Você não consegue vê-las bonitinhas, não. Na Red Free você vê essas lesões. E como eu falei, a angiografia não é um bom exame para ver as lesões, mas é um bom exame para você ver a inflamação. Vou mostrar para vocês. Então, olha só, as lesões na fase aguda, elas começam nasal ao nervo óptico, em pessoas mais velhas, acima da 5ª, 6ª década de vida, nasal, superior, inferior, as lesões na Red Free. E na angiografia você vê papilite, edema macular, áreas de capilarite. Fundos autofluorescentes é interessante porque, olha só, você consegue ver lesões hipoautofluorescentes que você não vê na retinografia no mesmo paciente. Então, aqui estão as lesões, né? E aqui você vê algumas lesões que você não consegue observar. Então, é um exame importante para a gente poder também acompanhar. Essa é uma paciente minha, ela, inclusive, trabalhando na minha casa, eu paguei o HLA para ela, mas, infelizmente, numa fase antiga da doença, olha só, 72 anos, tinha um buraco de mácula aqui, uma fase de estreitamento arteriolar, venular arteriolar, você pode ter hemorragia, e numa fase mais crônica da doença, olha que horror, você vai ter uma atrofia da retina toda, neurosensorial, atrofia do epitélio pigmentado. Então, Birdshot é igual a imunossupressão. Se você deixar, não fizer o diagnóstico, essa doença cronificar, ele vai evoluir muito mal. Essa mesma paciente, olha só. Olha a riqueza de achados que eu tenho na angiografia. Eu tenho edema intravascular, eu tenho... ela tinha edema macular, mas aqui já tem uma atrofia da mácula, papilite. Olha a capilarite que essa paciente tem, remodelação vascular. Então, a angiografia na Birdshot, ela vai me mostrar essa inflamação importante. Endocianina verde já é uma fase mais cicatricial, você quase não vê os spots. Esse é um paciente, inclusive, dos servidores, que ele tem essas lesões nasal ao nervo óptico, esse que não conseguiu fazer o HLA, mas a gente precisa dele, até para publicar, se quiser. Nasal ao nervo óptico, essas lesões numa fase mais crônica, elas podem coalescer e você nem vai fazer diagnóstico de Birdshot. O outro olho também algumas lesões, tá? Aqui na retina nasal. E olha na angiografia, gente. Na angiografia você tem papilite, edema macular cistoide, áreas de remodelação vascular, que antigamente a gente chamava de capilarite, né? Então, esse paciente está com a doença em atividade e a gente sabe que se a gente não for agressivo na imunossupressão dele, ele vai evoluir com atrofia da retina neurosensorial. Então, ele está em uso de imunossupressão que não está controlando o quadro dele. Quando você tem paciente na vigência de imunossupressão e com esse quadro inflamatório, você pode fazer corticoide ocular, intraocular. Então, acompanhamento e prognóstico do Birdshot. Endocianina verde pode revelar um número maior de lesões do que na autofluor, mas na autofluor também você consegue ver lesões. Para você acompanhar esse paciente, 2 exames importantes, gente. Campo visual e o ERG. Isso é pergunta de prova também. Campo visual, você vai ver a diminuição global de sensibilidade, escotoma paracentral. E o ERG, você vai avaliar a progressão da doença pela disfunção dos fotorreceptores, né, que vão aparecer em casos avançados. No ERG, é uma redução de amplitude da onda B, escotótica, ou seja, você tem um comprometimento de células bipolares e atraso na resposta fotópica de flicker a 30 Hz, quer dizer o quê? Da onda B. Onde você vai ter esse atraso no flicker, lesão de cones e a lesão da retina externa. Na realidade, você tem um comprometimento de toda a retina. E o prognóstico na Birdshot é um prognóstico ruim, se você não tratar corretamente.
Então, tratamento agressivo, corticoide sistêmico pericular ou intravítreо implante, imunossupressores, inflamação crônica e persistente com exacerbações. Então, aqui que eu gosto sempre de começar com antimetabólito, que é a azatioprina, ou metotrexato, ou micofenolato mofetil. Você pode associar ciclosporina, né? Tem vários artigos mostrando a associação da ciclosporina numa fase precoce. E se você não tem resposta, ou com azatioprina e ciclosporina, você pode entrar com biológicos, inibidores TNF-alfa, que tem um bom controle dessa doença tão agressiva e crônica. Então, a diminuição da acuidade visual no birdshot é decorrente do edema macular, membrana epirretiniana, buraco macular, membrana neovascular, catarata, neurite óptica e a nictalopia pode piorar. Então, assim, quando o paciente se queixa de nictalopia, a gente tem que pensar em birdshot. Então, para resumir, em relação ao curso clínico dessas doenças, curso limitado, a gente tem AMN, NILDS, Azor e a placoide. Recorrente, corodite multifocal e PIC e a serpinginosa. E o crônico é a birdshot, em relação ao curso clínico dessas patologias. Em relação à lateralidade, NILDS, né? Os artigos todos mostram unilateral, mas alguns falam que tem bilateral. Acho que pode ser uni ou bilateral. Corodite multifocal e a PIC, Azor, AMN e serpinginosa. E sempre bilateral, a placoide e a birdshot. Então, olha só, o que é importante para a gente fechar nossa aula? Tratamento, conduta expectante, placoide, dependendo da evolução do paciente, NILDS você não trata e AMN você não trata. Imunossupressão, birdshot sempre, serpinginosa sempre, a PIC você vai avaliar e a corodite multifocal também tem indicação de imunossupressão. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, porque são várias doenças que às vezes é difícil de fechar o diagnóstico. Obrigada. Dani, sensacional, Dani. Você foi super didática e resumiu um tema extenso como esse. Poxa, muito, muito bom mesmo. Eu tenho uma perguntinha só em relação à AMN. Você falou que não tem inflamação nenhuma, que seria vascular, mas... A etiologia da AMN é etiologia vascular. É que nem PAN. Paciente que usa, geralmente mulheres, anticoagulante, anemia, onde você tem uma causa, síndrome de SUSA, que a gente tem paciente com SUSAC que fez AMN. Então, você tem um comprometimento daquele plexo capilar profundo, você tem uma isquemia, você tem uma alteração vascular ali. Então, a etiologia não é inflamatória. Já tem artigos mostrando a etiologia vascular. É porque assim, a ideia que eu tinha é que todas as doenças da síndrome de pontos brancos seriam uma variação do espectro de uma mesma doença, mas então a AMN não é nesse espectro. Não é. Ela é de etiologia vascular. Vascular. Se alguém quiser Dani, perguntar. fantástico. Mais uma vez, um prazer te ouvir. Maravilhoso. É um tema extenso, né? Então, eu tentei fazer um pouco de um resumo, porque o que eu acho mais importante para os residentes é você saber diferenciar, né? Como eu falei, paciente com duas NIL, você vai tratar de uma maneira, paciente com placoide clássica, você vai tratar de outra maneira. Então, sempre excluir essas doenças infecciosas em nosso meio, pensar sempre na tuberculose, sífilis também, e estão tendo esses overlaps aí, você vê esse caso da Ana Lúcia lá do IBOL, de uma paciente com sífilis que apresentou também MILDS, né? Então, acompanhar a autofluorescência eu acho super importante e tentei resumir, porque é um tema, como o Júnior falou, um tema muito extenso, né? Fantástico, muita imagem, muito bom, muito prático. E o John Paul realmente ele quer mudar para em vez de dots, botar os spots, porque todas são spots, são mais profundos. E nós temos algumas perguntas. eu vou descompartilhar aqui, né?
Melhor, né? Aham. Peraí, que você está... Não, peraí. Peraí. Pronto. Calma aí. Uma confusão danada aqui, eu não sei nem como eu tô, mas está valendo. Então, a Camila Queiroz perguntou como é na prática a exclusão das doenças autoimunes. Você encaminha para o reumato ou já pede os exames direcionados para as autoimunes mais relacionadas às white dots? Geralmente, eu já peço os exames. Quando eu encaminho para o reumato, até o reumato fala, não sei mais o que pedir, porque você já pediu tudo. Então, eu peço os exames antes, porque você tem, para você dizer que essa doença faz parte de uma dessas white dots, você tem que excluir doença sistêmica. Então, você tem que doer. Exceto a AMN, você pode etiologia vascular, você pode estar associada com síndrome de Susak, que a gente tem um paciente com Susak. Então, eu geralmente peço os exames. Nas placoides, eu vou descartar sempre sífilis e tuberculose, na serpiginosa também, e encaminho para o reumato se eu acho que aquilo é autoimune ou eu mesmo vou conduzir. Esse paciente os residentes estão aí de birdshot. Eu falei, gente, olha só, isso aqui é birdshot, mas eu preciso excluir outras doenças e eu preciso do HLA-29. A gente excluiu outras doenças, foram todas negativas, e o HLA-29 ele não fez porque ele não tinha dinheiro. Está Né? custando quanto? Hã? Você sabe quanto que está custando esse exame? A mais de R$ 1.000. Você, para excluir tuberculose, você tem pedido IGRA para todo mundo? Eu peço IGRA para todo mundo. O IGRA também é particular, né? Então, lá no hospital, o PPD, né? É melhor. Mas, gente, tuberculose, como ela mimetiza essas doenças? Cada vez mais eu vejo pacientes que eu penso em tuberculose. Obviamente que é um diagnóstico também de exclusão. O diagnóstico de tuberculose ocular é um diagnóstico presumido, né? Porque é muito difícil você isolar o micobactério dentro do olho, então você vai fazer um diagnóstico de acordo com os exames que você tem, o aspecto da lesão. Foi até uma aula que eu dei no Mundial, depois eu posso até dar para os residentes, que é bem legal essa aula, como é que você faz o diagnóstico de tuberculose ocular. E é isso, excluir essas doenças. Certo. O Pedro perguntou qual o screening básico recomendado de outras doenças antes da imunossupressão. Olha só, quando você vai fazer imunossupressão, principalmente com anti-TNF-alfa, você tem que excluir tuberculose. E até a gente faz, junto com a reumato, uma profilaxia com isoniazida. Então, se ele vai começar um biológico e ele tem um IGRA positivo, você tem que tratar ele para tuberculose. Porque o IGRA positivo é o diagnóstico de tuberculose latente. Então, se você entrar com imunossupressão e não tratar ele para tuberculose anteriormente, ele vai desencadear a tuberculose. Então, eu peço o IGRA ou o PPD, né, para poder entrar com imunossupressão. Eu sempre encaminho, quem perguntou, para a reumatologia, para entrar com imunossupressão. Eu falo qual medicação que eu acho que responde bem àquela doença, mas eu prefiro que o reumatologista acompanhe, porque tem muito efeito colateral, gente. Eu vou, junto com o reumato, acompanhando o paciente, mas quem entra com imunossupressão é o reumatologista. Certo. Tem duas perguntas, foram a mesma pergunta sobre encaminhar para o reumato ou não, mesma coisa. Uhum. Dani, mais uma vez, fantástico. Eu não, sabia que não ia ser diferente. Obrigada. Muito bom. Agradecer muito a presença. Semana que vem a gente vai ter, então, a reunião da Novartis. Ela pediu para divulgar, o doutor Derval já divulgou lá no início. Você quer falar mais alguma coisa, doutor Derval? Acho que ele está sem som, Júnior. Chefe, está sem som. Só dar os parabéns de novo, foi ótimo, excepcional. Beijão, Dani. Obrigada a todos. Muitos elogios aqui, parabenizando. Então, depois você lê todo mundo aí que tem um monte de mensagem. Obrigada, gente. Espero que realmente tenha sido uma aula fácil para vocês entenderem. Muito obrigado, um beijo, até a próxima. Até a próxima. Boa noite, então. Boa noite.